Ana, e daí assim, você ficou 9 dias, foi isso? Sim. Internada. E qual seria assim o perigo se você não tivesse realmente chegado a esse ponto de ser internada, ter feito todo esse tratamento inicial, né? A doença ela continua escalando até causar ainda mais impacto na vida? O problema quando o paciente não é diagnosticado e não é corretamente tratado é que se a inflamação ela progride e você vai criando mais lesões, as sequelas elas podem ser mais graves, né? Então, num primeiro momento eu fiquei de bengala, eu fiquei 1 ano sem dirigir, fiz muita fisioterapia. Então, hoje quem olha para mim não diz que eu tenho a esclerose nem nenhuma condição diferente, né? Então, eu fiquei com uma leve sequela, que é a monoparesia. Eu tenho perda de força do lado esquerdo do corpo, então não é perceptível, mas para algumas coisas, para mim, eu tenho mais dificuldade. E aí, com o tratamento da físio, tudo, eu consegui voltar, caminhar normalmente, tudo, e dirigir. Apesar de eu ser bem barbeira hoje em dia, meu carro é todo batido. Não bato em ninguém, eu bato em coluna do prédio, bato sozinha. Mas é isso, assim. Então, quando a pessoa não é corretamente tratada e ela não tem o diagnóstico logo, a doença vai progredindo. Então, o cérebro ou a medula vão ficando mais lesados, né? E isso é ruim para a qualidade de vida do paciente, né? Daí ela acaba ficando com mais problemas de mobilidade, por exemplo, se fosse... Pode ser mobilidade ou cognitivo, algumas pessoas têm mais dificuldade cognitiva, né? De memória, né? E para recuperar, se for mobilidade, a fisioterapia, essas coisas, até algum nível consegue realmente te ajudar. Sim. Tem pacientes que precisam fazer TO, fono, físio, cada caso é um caso, né? Sim. Então, exige muitos cuidados, dependendo de como está a condição do paciente, pode exigir muitos cuidados. E depois desses 9 dias, assim, quais foram os primeiros desafios? Acho que não só mesmo o físico, né, que daí você falou, estava de bengala, teve que recuperar, mas e a parte mental? Eu acho que o mental, assim, o primeiro é o baque do diagnóstico, né, que quando as pessoas começam a falar sobre isso, todo mundo acha que sua vida acabou. Sua vida não acabou. Talvez a vida que você tinha como era, concebida como era, tenha acabado, porque até aquele ponto você não convivia com a esclerose, era uma vida sem a esclerose múltipla. E aí o que você precisa é falar, ok, a partir de agora eu brinco que a esclerose é uma inquilina indesejada. Ninguém quer, mas ela está aqui. E aí a gente tem que aceitar e falar, vou viver com isso e como que eu escolho viver. E eu tive uma questão que foi muito louca, que quando eu estava lendo, estudando, eu meio que negociei com Deus, assim, falei, eu prefiro a esclerose múltipla, porque ela mata, né? Ela é uma doença muito triste. O que exatamente é Ela é a esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que o Stephen Hawking tinha, aquele físico. Ela é muito incapacitante e ela ainda não... Eu acho que a ciência até descobriu alguma coisa recentemente que melhora o prognóstico, mas ela é fatal, né? E a esclerose múltipla não é, ela pode prejudicar muito a qualidade de vida das pessoas, então eu estava lá rezando e pensando, falando, meu Deus, tem algo muito errado acontecendo. E aí eu falei, se for para ser uma das duas, que vem a esclerose múltipla, então, porque já eu não tenho, a gente acha que a gente tem controle sobre a vida, mas a gente não tem, né? É uma ilusão. Então, eu falei, ok, tudo bem, vamos lá. Então, até quando aquele médico sem tato falou, que eu falei tem coisa pior, eu estava sendo sincera, né? Assim, eu acho que, ok, é o que tem para enfrentar, vamos enfrentar. Então... E demanda até muita coragem de ter essa consciência, né? De que a inquilina existe, o que eu posso fazer para que ela fique dopadinha, quietinha no cantinho dela? Sim, sim. E, então, num primeiro momento, eu quis que até um mecanismo de defesa, né? Aí o lado psicólogo ajuda um pouco. O meu mecanismo de defesa inicial foi uma racionalização absoluta. Então, eu comecei a estudar loucamente. Eu quis saber tudo sobre a esclerose, fui ler, comprei um monte de livro, ganhei livros, né? Os amigos muito presentes, a família muito presente.
Eu tive muita sorte, assim, nesse ponto. Minha tribo me abraçou, me acolheu. E o meu neuro, ele me indicou adotar um protocolo alimentar, que quem primeiro pensou nisso foi uma família do Canadá, que são os Embry. E o moço tinha esclerose múltipla e na época que ele desenvolveu a esclerose não tinha muito recurso, né? Tinha pouca medicação e o pai era um geólogo muito, muito inteligente. E esse cara, o pai, falou, ai, falta de sol, tem que tomar sol. Ai, baixa de vitamina D, tem que repor vitamina D. Ai, comida inflama, então vai comer muito peixe, vai comer comida, fruta, verdura, legume. Então, essa família Embry começou a entender que a alimentação podia influenciar. E depois, uma médica americana que tinha a esclerose múltipla, que é a doutora Walls, ela criou um protocolo, que não é um consenso na medicina, mas o meu médico falou, olha, se você quiser entender e estudar, eu acho legal, os pacientes que seguem esse protocolo têm um bom resultado, que é o protocolo da doutora Walls. E aí eu fui estudar, achei super interessante, falei, não custa tentar, né? E aí desde que eu adoeci, eu não como glúten e eu evito laticínios, porque eu achei que poderia ter um potencial mais inflamatório. E eu tinha muita asma, muita sinusite, e depois que eu fiz isso eu nunca mais tive. A minha pneuma, ela até brinca, né? Pô, você não vem mais no meu consultório, eu não te vejo. Eu falei, parei de comer glúten. Aí ela falou, nossa, é impressionante, né? Como isso ajuda. Então, na minha racionalização, eu fui buscando coisas que pudessem ajudar a melhorar essa perspectiva da evolução da doença, né? E a gente